realmente é uma mudança drástica dos últimos 5, 10 anos que eu vejo da indústria. Recente. A gente costuma falar que representante que chega a falar, doutor, só para lembrar, você mesmo desvaloriza o seu produto no final do dia. E em uma conversa de 5, 10 minutos aqui com eles, eu já aprendi pelo menos umas 3 novas possibilidades de levar minha marca, que é super madura. Conista de amplo, rede. né? E é amplo. A competição é essa, no final do dia é essa. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Farmacientição, um podcast feito pela Imerso para você, profissional da indústria farmacêutica. Eu sou a Maria Anacleto, do time de comunicação e marketing da Imerso, e antes de começar, já te relembrando, checa aí se você está inscrito no nosso canal, dá aquele like, vai fortalecer mais episódios para serem feitos para você, profissional da indústria, e lembrar que também quinzenalmente saem episódios aqui do nosso canal, então fica de olho, ativa o sininho para chegar diretamente no seu celular a notificação. E aqui do meu lado, como sempre, tem o Rodrigo Gonçalves. Olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Rodrigo Gonçalves, sou cardiologista e hoje a gente vai conversar com alguém muito especial, que é o Bruno Hens. Ele é gerente de produto, trabalha na indústria farmacêutica com uma grande experiência aí em diversas áreas na indústria. A gente vai poder discorrer um pouquinho sobre isso, Bruno, e você trazer sua experiência para dividir aí com a nossa audiência sobre vários temas que são bastante relevantes aí na área farmacêutica. Prazer estar aqui contigo. É um prazer estar aqui com vocês. Olá, galera. Espero que vocês tenham oportunidade também de conhecer um pouquinho mais da nossa dinâmica, né, do nosso dia a dia. E eu sou super fã do trabalho de vocês, então vai ser um prazer estar aqui com vocês. Show, maravilha. Acho que muito do que a gente vai falar aqui, Bruno, que a gente até estava conversando um pouco antes aqui nos bastidores, que é muito do tema central aqui do nosso papo, que é a relevância da marca e como que isso é importante para conseguir, né, puxar todo um background de resultado. E acho que é muito do que você tem na sua experiência como gerente de produto. Então, acho que começar falando sobre o que você tem acompanhado de mudança desse tema central, que é muito amplo, obviamente, e como que você também já está implementando alguma dessas mudanças e tendências novas na sua rotina. Sabe, Maria, assim, o que eu tenho visto é que o termo relevância, ele vem se transformando mesmo, assim, até para o olhar do gerente de produto. A gente via muito quem falava mais, a gente via muito um microfone, uma disputa, né, pelo microfone, disputa pela câmera, por espaço de mídia. Quem falava mais alto levava a relevância. Era muito, tipo, share of voice, assim, sabe? E hoje o que eu vejo é que relevância ela se tornou um pouco mais segmentada. Eu vejo que as pessoas estão realmente... É muita informação. Então, hoje o médico, todos os stakeholders como um todo, assim, todo mundo tem acesso à informação, só que nem toda informação é útil para aquela pessoa. Então, acho que hoje a relevância é quem entrega o melhor valor, da melhor forma, para o melhor stakeholder, para o médico, para o gestor de saúde. Então, no final do dia, hoje, relevância não é mais a quantidade de impactos, com certeza a relevância é quem impacta melhor o médico, ou melhor o farmacêutico, o balconista. Então, acho que hoje o conceito de relevância mudou, é o que é mais aderente àquela pessoa que você está conversando. Isso realmente é uma mudança drástica dos últimos 5, 10 anos que eu vejo da indústria. Recente. Super recente. E é interessante, Bruno, que o produto que um dos produtos que você trabalha e, na verdade, alguns dos produtos da indústria que você trabalha também, eles são nomes extremamente reconhecidos no mercado. São algumas moléculas que já existem há um bom tempo, que tem genérico, que tem similar. Vocês ainda conseguem se manter. São, sei lá, eu diria que são a Gillette ou o Bombril ou o Jet Ski em algumas moléculas que o médico reconhece pelo nome. Às vezes vai até pensar num similar, no genérico, mas pensa na marca de vocês. Você acha que para fazer isso estando junto, como fazer essa abordagem? Como é que vocês criaram uma marca tão forte? Eu vejo hoje, se você falando das marcas que são significados de categoria, tem várias outras também, Cotonete. Eu fico sempre brincando de Cotonete, porque para mim é a melhor analogia. Porque o Cotonete, ele não só é uma marca que chegou primeiro, que é muito importante, você chegar primeiro, entregar o valor correto primeiro, sim, mas também tem a questão de se manter fazendo as perguntas certas por muito tempo. Então, no caso hoje da indústria farmacêutica, você pode ter uma marca consolidada, com uma massa crítica, né, de popularidade, de eficiência, eficácia,
mas você nunca pode parar de fazer as perguntas, assim. Eu acho que hoje o médico mais antigo que conhece a sua marca é um cenário, mas o médico novo, recém-formado, que está chegando, e hoje a gente tem uma massa de médicos novos que não tem o mesmo acesso ou que tem muito mais acesso à informação, são novas perguntas que você vai ter que fazer. Então, eu acho que o mais importante é você nunca deixar de conversar com seus clientes, assim. Você sempre tem que levar sua marca. A gente costuma falar que representante que chega a falar, doutor, só para lembrar, você mesmo desvaloriza o seu produto no final do dia. Eu acho que é continuar fazendo perguntas, sabe? Hoje o gerente de produto, na minha opinião, tem esse papel de ser, obviamente, o meio-campo, né, das decisões internas, baseado em dados, para aquelas perguntas não respondidas pelo médico no campo, na ponta. Mas como se manter relevante? Fazendo as perguntas e respondendo essas perguntas e necessidades o tempo todo. A gente estava conversando aqui, né, sobre uma marca. Existem ainda vários outros segmentos que eu não atuo. E em uma conversa de 5, 10 minutos aqui com eles, eu já aprendi pelo menos umas 3 novas possibilidades de levar minha marca, que é super madura. Então, é isso. No final do dia, são as conversas. Sim, A gente recebe muito dado, Rodrigo. eu imagino. Auditorias, pesquisas, qualitativas, E quantitativas. você consegue segmentar regionalidade ou cidade aí com esses dados? Então, a ação em São Paulo vai ser diferente do Rio, que vai ser diferente do Rio Grande do Sul. Você tem feito isso? Cara, o que eu tenho feito muito é assim, o que eu também tenho percebido que mudou, também é super recente. Porque antigamente você recebia dados muito quantitativos. Você fala, nossa, tem muito dado para trabalhar. E hoje, antes você tinha personas genéricas, né? Você fala assim, não, esse é um médico, esse é um médico cardiologista. Não, esse aqui é o Isso é balconista muito de amplo, rede. né? E é amplo. Então, assim, hoje você, com a granularidade do mercado e dos dados, você consegue atuar de uma maneira mais personalizada. Então, eu consigo atuar nessa nuance. Mas o grande desafio é, de novo, eu estou levando o valor correto para esse nível de granularidade? Às vezes a gente estabelece objetivos surreais para as marcas, que é uma pressão interna, querendo ou não, e a gente fala, poxa, mas será que eu não deveria trabalhar no médico cardiologista com foco na saúde feminina, cardiogeriatra? E a mensagem tem que ser completamente diferente. As perguntas, os desafios, os perfis de pacientes são diferentes para cada situação. Então, eu acho que as marcas permanecem fortes ao longo do tempo também respondendo essas perguntas mais Boa. granulares, sabe? Não, e faz muito sentido. E eu imagino que hoje, num cenário com tanto, quase todos os lugares hoje, o prontuário é eletrônico e, consequentemente, o receituário também é eletrônico. E antigamente, quando eu pensava na marca e escrevia lá no meu receituário, hoje eu começo a digitar e ele já me dá os concorrentes, dá um tanto similar. Uhum. E se a marca não é muito forte, muitas vezes o receituário que eu uso, muitas vezes eu começo a colocar um nome, ele sugere como primeiro lugar um outro. E você tem que ou caçar aquele que você quer, ou então você vai ali no primeiro que aparecer na lista. Então, até nesses pontos tem que pensar, né? E é muito legal essa sua visão, Doc, porque assim, as plataformas de prescrição digital, eu acho que são incríveis. Eu acho que isso leva acesso, eu acho que isso também traz um valor adicional a muitas marcas, às vezes, que antigamente era a quantidade de contatos, né? Sim. Quem fizesse mais contatos, quem visitasse mais médicos, entregasse Tinha que ter mais uma força amostras de vendas grátis, gigante, quem né? tivesse mais força de vendas levaria o jogo. Eu acho que isso era uma máxima. Hoje você tem formas, como por exemplo prescrição digital, que você consegue chegar de uma maneira bastante peculiar em cada médico, em cada perfil também de prescrição. Tanto é que você vai ver esse destaque, por exemplo, em algumas plataformas, aparece como principal valor o preço, Sim. né? Qual é mais barato? Ou então aparece, isso aqui faz parte de um protocolo específico e tudo mais. E o destaque, posição de destaque. Sim. A competição é essa, no final do dia é essa. E para competir no final do dia, é o que eu venho falando sobre valor. Tem um lado de gratidão, tem um lado de conexão emocional muito forte. Então, são marcas que fizeram parte da vida daquele médico, que ajudou um amigo numa hora que precisava também. Então, eu já vi muitas histórias como essa, com marcas maduras. Fala, nossa, essa marca fez parte do meu tempo de grávida. Não, Ah, e o legal é, a primeira coisa, o remédio tem que funcionar. tem que funcionar. Sim, é. A experiência, a conexão emocional tem que ser boa, positiva. claro. Sim. E Então, a precisão é. da indicação tem que ser boa. Então, muitas vezes um gerente de produto, vou fazer minha prescrição bombar, mas não é indicação precisa, não é bom. Porque o médico usa e fala, não funciona. Quando é preciso, eu concordo contigo, aí vem primeiro o emocional. Vem. A conexão emocional, a conversa que você tem com o médico normalmente funciona. Boa. Por isso que eu acho que hoje a gente está mudando. Eu até me divirto, assim, conversando sobre a questão de posicionamento de produto, por exemplo. A gente fala muito sobre, é o posicionamento de produto, vem primeiro a característica do produto, depois vem para qual especialista eu estou conversando, qual a especialidade Legal. médica, para depois falar do perfil de paciente. Tem situações que eu inverto a ordem, facilmente, assim. Que
o diferencial do produto realmente não está na característica, na forma farmacêutica, mas está no diferencial de eu já me conectei antes com esse perfil de paciente. Então, no caso, por exemplo, de uma das marcas que a gente estava conversando aqui, é exatamente isso, é uma conexão específica com o perfil, criou uma relação emocional muito positiva, uma experiência no momento de emergência que ela precisava daquela marca e que aquele diferencial provavelmente vai ser o decisor de prescrição daquele médico. Legal. Então, dá para você construir valor ainda, hoje. Mas, claro, tem outras marcas atuando e o mercado hoje é sangrento, é muito comoditizado, então tem muitos concorrentes. Daqui a pouco, daqui 6 meses, tem outros 3, 4 novos e tem aqueles que desistem. Sim. Então, eu acho que a dinâmica ela é muito longa, mas a geração de valor, ela assim, super continua. Existem formas de você fazer isso hoje de uma maneira bastante natural, assim. E eu imagino que como você trabalha com um produto que não necessita da prescrição, é, ou melhor, ele tem a prescrição, mas não tem retenção de receita, a troca na farmácia também poderia ocorrer. Então, você tem que cuidar desde a prescrição até a troca, você tem uma cadeia inteira para acompanhar, né? Tem. Eu costumo dizer que marcas muito maduras, que tem muita recomendação médica, além da prescrição médica, que eu acho que esse é o cenário, tem a prescrição que é uma necessidade e tem a prescrição que é uma recomendação, muitas vezes. Sim. É aquele WhatsApp do médico de confiança, médico da família. Toma tal remédio E é isso aí, e super funciona também. Mas quando você está falando de cuidar de cadeia, se você tem um risco de troca por preço, é claro que a máxima do marketing, não, eu não gerei valor suficiente, mas não é isso, é só uma fricção mesmo de PDV. Você chega na loja, o paciente ir para a loja é um risco a mais que ele tem de trocar o seu produto. Como seria um cenário em que eu não precisasse do paciente chegar até a loja? Aí entram e-commerces, farmácias, agora a rede varejista está para chegar também nesse mercado. Então, existem formas de você reduzir essa fricção. Você mantém a jornada de compra até o emocional. O preço não pode ser, obviamente, um obstáculo, uma barreira, mas você consegue impedir que o paciente tenha acesso a outras marcas, seja através de um e-commerce, seja através, por exemplo, do iFood, que a gente comentou aqui. Então, você consegue reduzir a fricção. Hoje, a minha maior estratégia é o que eu tenho que fazer para reduzir a fricção ou a chance de troca. Essa é a minha estratégia. E hoje o paciente, ele busca, tem muito mais informação ao dispor, né? Antes ele tinha que falar com o médico, falar com o farmacêutico, o balconista, mas hoje ele pode estar lá na rede social e decidir por ele mesmo que ele vai querer aquele medicamento. Eu falo muito sobre social listening também, assim. Você vê, por Importante. exemplo, às vezes você consegue ver nas redes sociais a temperatura. Sim. Se o seu produto tá caro, às vezes na rede social você consegue saber. É um termômetro bom. É um termômetro muito, muito tranquilo de fazer. Às vezes você procura a sua marca, uma hashtag, ou até o mesmo o sintoma, você vê pessoas discutindo sobre o preço da sua marca. Sim. E vocês fazem isso rotineiramente? Rotineiramente. Que legal. Assim, rigorosamente. Tem usado IA para isso ou não? Manual? Como Demais. É que vocês têm feito? Demais. Eu costumo falar que hoje o gerente de produto, todo gerente de produto hoje, na minha opinião, ele tem que ter um analista chamado Cloud, no mínimo. E aí você pode criar apelidos carinhosos como você quiser. O Claudião, o Claudinho. Tem várias que podem ajudar, mas eu acho que hoje não dá mais para trabalhar sem. Legal. Não é só uma questão de produtividade, não é só uma questão de velocidade, mas é uma questão de insight mesmo, assim, sabe? Você consegue organizar pensamentos melhores, planejar melhor. Só que tem que ter senso crítico, amigo. Sim, claro. Sim. Eu acho que esse é o grande segredo. Mas é isso, às vezes para levantar informação, trazer os dados, concatenar essas coisas é muito bom, né? É muito mais rápido. Eu tive um caso extremamente recente, horas antes de vir para cá, por exemplo. Um diretor nosso entrou em contato comigo perguntando: Bruno, você está sabendo daquela publicação nova que saiu sobre tal molécula? Você consegue ver para mim como é que funciona? Eu tenho um perfil aqui que uma médica tal me perguntou se é seguro. Eu falei: tenho. Já encontrei muito mais fácil a diretriz de 2021, mais os estudos publicados em fevereiro e março de 26. Concatenei tudo, criei um infográfico e falei, aqui tá o resumo do estudo, aqui tá o gráfico, aqui tá o insight, trabalha assim, assim, assado com essa abordagem. Então isso você começa a perceber que se não fosse a IA, provavelmente eu perderia não só o prescritor, perderia a chance provavelmente de passar uma mensagem-chave importante sobre o produto, mas principalmente eu teria perdido o timing, assim, seria uma semana. Até pegar o estudo, você lê os estudos, fazer é isso. É outro surreal. nível de trabalho. Então é outro nível de trabalho, é outro nível de produtividade, mas de novo, tem que ter senso crítico. Será que aquilo realmente faz sentido? Você sabe que quando você estava falando da subsegmentação, então, por exemplo, eu vou falar de um produto para o cardio, mas não vou falar para o cardio, eu vou falar para o cardio que tem 3 anos de formado, perfil assim, assim, assado.
tava na minha cabeça aqui uma ideia exatamente disso. A gente tem um produto de IA aqui dentro, chama Júlia. A nossa é a Julinha, a Júlia, nosso cloud aqui. É, que isso é uma coisa legal. Você pega uma base de dados, coloca numa base fechada ali, então ele não vai na internet pesquisar. Então, até pro representante, pro consultor, ele fala, ó, fui lá no Dr. Bruno e vou fazer uma visita do Dr. Bruno, queria falar do produto tal. Aí ela vai pegar na base, ó, na sua última visita você falou esses e esses pontos, o Bruno é o perfil assim, assim, assado, a estratégia que foi desenhada por nós para esse perfil é isso, eu vou adequar e ele já te entrega. Porque assim, é muito difícil, imagina que é muito difícil para um representante que tem uma área em São Paulo, ele pega o cardiologista novo, o mais velho, ele pega o onco, ele pega o reumato, o hemato, tem muita coisa ali para ele visitar e ele lembrar de cada perfil é difícil. Um IA é uma mão na roda para isso, Exato. né? Não, fora que tem outros indicadores, até macroeconômicos, que podem influenciar demais sobre a adesão do seu produto também para o médico. Se ele está num bairro nobre, se ele está numa Sim. periferia, se os pacientes que estão lá E estão para nossa cabeça fazer isso tudo é muito difícil. Não dá. extremamente difícil. Eu acho que hoje sozinho não dá mais, Ah. não é mais produtivo. Sim, E eu acho que hoje o tempo que a indústria está avançando, você não pode ficar para trás, porque se você não fizer, alguém vai fazer mais rápido que você. sim. Além de todos os problemas e obstáculos que você já tem, ainda vai ter esse, eu acho que não é o caminho. Acho que tem que usar como grande parceiro de negócio mesmo, assim. Legal. Mas uma coisa legal sobre segmentação, que você comentou, sobre o perfil do médico, o cardiologista, que tipo, ou abordagem, hoje existem alguns agentes de pré-visita, por exemplo. A gente tenta desenvolver o tempo todo. Só que o grande desafio também, até como gerente de produto ou de marketing que você, né, que você precisa atuar e ter cuidado, é sobre não padronizar a visita, porque basicamente se você tiver uma visita que seja padronizada no campo, basicamente você está pegando todas as nuances socioemocionais e econômicas que tem naquele setor do representante, você perde. Então, hoje, por exemplo, né, assim, dando um exemplo clássico, você chega lá, o representante, você faz todo um guia, né, de execução do ciclo promocional. Se ele fizer exatamente tudo igual que você pediu, alguma coisa está errada. Ou ele não criou a conexão emocional suficiente para gerar um valor diferente para aquele médico, Sim. ou simplesmente provavelmente a Júlia resolveria. Você Ou o não precisava Claudinho. dele, né? Sim. Então, acho que o Perfeito. papel do representante também está nesse, sabe, na personalização. Se todo mundo fizer igual, provavelmente vai ser facilmente substituído. Sim. E isso, assim, seria o maior desastre, na minha opinião, da indústria farmacêutica, perder as relações emocionais e Sim. pessoais, sabe? Legal. Porque por mais que você tenha até um retorno imediato, que você economiza e tudo mais, mas possivelmente a longo prazo sua marca não vai ser lembrada, né? Você Não. tem aquele efeito enquanto alguém está batendo ali, né? Assim, é muito legal quando você tem uma troca consultiva, de verdade, com o Legal. médico. Eu falo que os dados, eles te passam muito dado, é sempre muito quantitativo, é muito dado mesmo. Mas, cara, aquele qualitativo daquela conversa com o médico, que ele vai falar de um perfil específico, por isso que o trabalho de vocês é muito legal. Também, junto com a questão do paciente 360, porque você traz uma realidade que provavelmente o cloud não vai conseguir. Sim. Sim. Ou que a IA, ou que provavelmente um agente de pré-visita não vai conseguir fazer. Sim. Que é pegar uma realidade, evidência real. Uhum. Sim. E evidência real hoje na mão do médico é o que ele não vai conseguir na IA também. Sim. Então, no final do dia, o nosso papel também como gerente de produto é levar essa evidência real pra ponta. Que é a sabe? parte humana, né? Que é a parte humana, tá vendo? Não tem jeito, gente. No final do dia é isso. É Então, balizar, né? tem que saber dosar. Tem que saber usar como ferramenta, como suporte. Se você usar como substituto, Não vai dar certo. Esquece. E o outro lado da rede social, você comentou aí do lado da rede social servir para trazer dados. Como é que vocês estão se colocando na rede social? Eu sei que a gente tem um tanto de problemas, barreiras, compliance, Anvisa, a gente não pode fazer propaganda diretamente de medicamento para o paciente, mas como é que vocês estão se posicionando aí? Hoje eu vejo até muitas indústrias trabalhando o Omnichannel como premissa, assim, de negócio. O que eu vejo hoje é que existem formas de você atuar no ambiente digital enquanto indústria. As pessoas, o paciente, eles estão se relacionando muito por interesse junto à indústria. Então, não é mais uma relação de troca de verdade, que eu acho. Isso é uma crítica a mim, inclusive. Então, os pacientes estão muito mais interessados em saber qual desconto que aquele laboratório está dando, ou qual que é a contrapartida da compra que ele está tendo. Então, hoje é uma relação um pouco fria, na minha opinião. Agora, essa é a relação da indústria com o paciente. Mas tem hoje algumas relações que são importantíssimas. Por exemplo, plataformas de educação médica.
você concatenar estudos, infográficos ou qualquer informação nova de evidência real para o médico ter acesso é muito legal. Perfeito. Mas hoje o médico ele provavelmente vai querer uma praticidade maior. Como que você vai fazer isso? Provavelmente através de um canal de atendimento diferenciado, personalizado, ou então que o cara vai perguntar na IA e encontrar a resposta que teria dentro da sua plataforma como uma fonte confiável. Então tem essa questão também de ser uma fonte confiável. Mas tem, hoje, o laboratório que eu atuo, hoje tem Biolab Cash, por exemplo, que é uma plataforma de podcast para a população, que concatena temas dentro de uma plataforma para farmacêuticos, que é com cursos, enfim, com produto, treinamentos e outras habilidades também, que hoje a indústria não é só produto. Tem também uma plataforma para médicos. Então, eu vejo que não dá para você atuar de uma forma só, sabe? Sim. Doc, tem que ser basicamente várias frentes, cada um no seu quadrado, e o retorno vem muito do que está sendo repercutido. Um bom exemplo que eu tenho, por exemplo, quando eu falo assim, eu quero mudar um sabor de produto, quero testar um sabor. Ou então, aquele sabor eu acho que não está legal, vamos ver. Primeira coisa que eu vou perguntar é, será que na rede social alguém já reclamou do meu sabor? Antes do médico, antes do farmacotécnico me avisar que precisa mudar, ou que tem uma solução melhor. Não, primeiro eu preciso saber se minha população, meu paciente vai querer, sabe? Sim. Eu tô vivenciando isso hoje. Assim, devo ou não ter um novo sabor de um produto? Devo ou não mudar a forma farmacêutica de um produto? Que legal. É a forma de você chegar diretamente no paciente, né? Porque ele tá lá, ele publica na rede Sim. social. Ele E hoje isso é se muito expõe. mais fácil. Antes, né, você não conseguia em 5 minutos ver um vídeo do paciente falando lá É. na rede dele, né? Hoje E é termômetro também, viu? Sim. total. Muitas decisões, se você for, assim, se você tiver senso crítico, você muda rotas. Você muda a rota, você muda E seu marketing é isso, planejamento. né? Total. Mudando rota toda hora. Total. Eu acho que hoje uma das habilidades a serem desenvolvidas do GP é senso de mudança de rota, assim, vontade e coragem para mudar. Ser sabe? adaptável, Não, né? ainda mais, você pensa no seu caso, um produto que é maduro, tem um nome muito relevante no mercado, como é que eu viro e mudo a rota, mudo a comunicação, é complexo, É um né? É risco, diferente né? de um lançamento. É, Tem apegos, né? É. Também. tem um Tem legado apegos. grande, né? Tem um legado grande. Eu não fui GP a vida inteira dessa marca, por exemplo. Tem um legado importante que é super respeitado. Uhum. Aí você fala, não, peraí, eu também quero dar minha cara. Né? Sim. Também tem essa. Você vem, né, numa ânsia de fazer diferente. Mas é isso, quem vai determinar se tem que fazer diferente ou não é o paciente ou o prescritor no final do dia. Sim. Não tem jeito, não é o GP. O GP ele precisa concatenar tudo, né? Ele precisa. Eu falo que hoje é quase que o meio campo, né? Você tem que saber um pouquinho de financeiro, um pouquinho de logística, um pouquinho de farmacotécnico, um pouquinho de farmácia, um pouquinho de farmácia, balcão, consultório, um pouco de É ver o médico. produto no seu todo, né? É, assim, são conversas muito difíceis. Você tem que mudar o chip rápido, assim, sabe? Mudar a fala, a forma. Uhum. Enfim, você conversa com muitas frentes, muitas áreas. E pensando nesse cenário, como é que você vê a logística de um produto maduro e com a distribuição tão grande, com um uso tão grande? É mais desafiador ou mais tranquilo, porque você já tem histórico de consumo para manter o estoque nas farmácias, para fazer isso? Meu, você sabe que assim, é muito curioso, né? Um produto lançamento, eu costumo dizer que o lançamento ele é um evento, né? Sim. Você lança o produto. E a relevância você não constrói por um evento, você constrói por consistência, né? Você tem que ser consistente com aquilo para se tornar relevante no final do dia. Só que leva muito tempo. Por isso tem muitos lançamentos que começam muito bem, aí dá uns 18 meses começam a cair, assim. É bem natural, você vê isso como um ciclo mesmo da própria indústria. Mas quando você tem uma marca tão forte, muito bem distribuída, horizontalizada e também verticalizada, né? Você consegue usar a sua própria marca como benchmarking para novos planos de colocação. Hoje existem formas de você ter estudos de distribuição, por exemplo. Você fala, olha, eu quero saber o estudo de distribuição, quero saber o mapa de distribuição dessa categoria. Você consegue. Mas quando você tem uma marca madura, com grande volume de vendas, você consegue ser o próprio estudo de distribuição. Isso ajuda demais para muita coisa. E quando você tem também uma marca muito consolidada, de alto valor agregado, boa margem, lucrativa na cadeia toda, que também tem essa, não basta ser lucro, o lucro não pode ser só seu ou só da farmácia, tem que ser lucrativo e uma boa relação para todos, Sim. incluindo o paciente, que não vai voltar na farmácia reclamando que o Sim. medicamento não funcionou, por exemplo. Mas quando tem essa relação muito positiva, né, de horizontalização e tudo mais, é até mais fácil você lançar novos produtos do mesmo laboratório. Você fala, olha, você tem a garantia e a qualidade daquela marca específica. É a mesma categoria que eu vou atuar. Você já conhece, a gente é capaz de gerar prescrição, a gente é capaz de gerar valor. Então, até nessa relação laboratório, Fica mais fácil para abrir cliente, o fica canal, muito né? mais fácil para É. abrir o canal. Muito mais fácil. Então, hoje o mapa nosso eu uso como benchmark na própria marca.
Mas para lançar produtos, com certeza eu vou precisar de novo dos dados quantitativos que vêm de fora. E isso nunca para, nunca para. Mas é uma pena, né? Que a gente está sempre Sim. avaliando dados do passado, atuando no presente para construir Uhum. o Sim. futuro. Sim. É uma Sim. loucura, né? A gente recebe dados com 60 dias de atraso. Já tá. Já Aí você muita toma uma decisão coisa. no presente que vai afetar o futuro. Nossa, Aí quando você vai mudar o futuro, opa, já tô atrasado no dado de novo. Sim. E as marcas que você trabalha, você não tem uma grande sazonalidade, não é um produto para gripe e tal, mas existe, né, alguma sazonalidade. Verão, tal. Verão, viroses. Existe, Viroses, existe. dezembro e janeiro. E você É teve impressionante. impacto provavelmente também, sei lá, com o lançamento de caneta emagrecedora, já LP1 Muito. aumentou o consumo. Sim. E você chegou a faltar a distribuição? Não. Chegou a faltar. Chegou a faltar. Mas não foi uma falta, exato, não foi uma falta porque faltou produto, mas faltou inteligência mesmo. Se a gente tivesse inteligência de dado Cara, a tempo, vai estourar. vai né? estourar, Não foi vai acontecer. previsto. Faltou inteligência, assim, de verdade. Você fala assim, ah, nossa, então é uma falha, você está admitindo um problema? Não, eu acho que ninguém esperava Sim, sim. o tamanho que foi. Porque ninguém esperava o tamanho das canetas. Exato. Ninguém estava Isso. preparado para aquilo. Na verdade, a gente tinha esperança que pudesse acontecer. Eu tenho certeza que está sendo muito positivo em várias vertentes. Mas, cara, como digamos assim, tratamento adjuvante, Sim. é muito difícil você tá preparado para o tamanho que foi. Mas é curioso. Hoje a gente já tem lastro. Legal. Já mudou. Isso há um ano atrás já era mais complicado, mas quando agora, um ano depois de Monjaro, por exemplo, você já tem uma massa crítica maior para trabalhar. Legal. Você já sabe onde está precisando ter mais, menos, vamos mudar a distribuição aqui. Já mudou. Hoje você já tem dados suficiente para isso. E Bruno, me conta uma coisa. Você tem lá os colegas que são de outras moléculas, outras Perfeito. áreas e tal. E de repente acontece de ir numa farmácia, até o próprio produto teu, você vai na farmácia XPTO lá e não tem. E aí eu comprei um outro genérico, um similar, enfim, um outro, a mesma molécula. Como reconquistar esse consumidor para ele voltar para a tua marca? Você acha que essa escapada não é suficiente para perder? Olha, eu tenho uma teoria de que o pior sinal que tem para uma marca é o silêncio. Tá, Silêncio, porque normalmente quando a pessoa tem uma crítica muito forte a ser feita, a pessoa vai na rede social e comenta. Sabe, quando você tem uma experiência muito ruim, sim. sei lá, num restaurante, Tá você fala, revoltado, você cara, vai tô lá. revoltado, eu vou falar e vou reclamar. O silêncio, ele é muito pior, porque significa que ele realmente trocou. Ele foi capaz de trocar, ele te traiu. O paciente te traiu e ele não está preocupado com essa traição. E isso é um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Mas mais do que o sinal de alerta é quando você começa a perceber que você começa a perder de fato o valor, não recupera, muito difícil recuperar. Agora, se foi uma quedinha porque faltou ali naquele período, normalmente o cliente volta para essas marcas. Porque, não, poxa, não tenho, vou levar. Mas também é muito maior a desistência dessas marcas mais Sim. maduras, mais consolidadas, com vínculos e tal. Uhum. É mais consolidada quando a pessoa fala, não, peraí, eu não tive essa chance agora, mas a próxima, se tiver, eu vou levar de novo. Agora, o que eu tenho feito, por exemplo, para evitar esse tipo de coisa, é encontrar os novos canais. Tá. Que é o que eu comentei, por exemplo, sobre a iFood Sim. e-commerce. Assim, o seu produto pode até faltar naquela farmácia, naquele brick, mas não pode Mas faltar não no é e-commerce. e-commerce não, né? Sim. Não pode faltar. E isso assim, é fundamental, até para as marcas mais maduras. Mas lançamento hoje, tem lançamentos sendo hoje direcionados para dark pharmacies. Sim. Poucas farmácias que servem como centro de distribuição, com compra e retire, e que você consegue chegar no paciente sem risco de troca. Isso tem acontecido também bastante. Mas assim, uma vez perdido e o silêncio veio, sinto muito, amigo, mas você não conseguiu segurar com valor suficiente. E aí você tem que se reinventar, né? Sim. Não tem jeito. Seja uma Calcular a nova rota, forma. né? Tá vendo? De novo, né, É. Maria? É isso. Sim. Recalcula a rota. Como que esse silêncio chegou ao ponto de você perder e não recuperar mais. Mas tem como saber também. De novo, a gente tem muito dado também, inclusive de recompra. Legal. Hoje a minha marca ela não sofre por recompra. O que ela sofre hoje é abandono. Tá. Abandono. As pessoas falam, não, olha, eu já encontrei um caminho melhor aqui. Seja numa forma farmacêutica mais inovadora, seja numa outra molécula. E aí, como é que você tem avaliado essa recompra, abandono? Você, por dados gerais ou programa de
apoio ao paciente? Como é que você tem Eu, acompanhado eu isso? consigo ver de algumas formas. Primeiro que você consegue ver por massa mesmo absoluta de volume que você acaba perdendo com o passar do tempo, é normal. Né? Uma marca há muito tempo também, a tendência sempre é ou de queda ou de substituição pelo genérico, enfim, troca, é super natural. Mas eu consigo ver não só essa taxa de volume que vai caindo muito forte, mas eu vou tentando concatenar com qual é a cesta daquele paciente. Se eu vejo que meu produto ele deixa de ser o principal escolha dele, ele começa a abandonar o meu produto, mas mantém os outros na cesta, isso através de auditorias ou pesquisas que você Sim. faz, aí é um risco maior. O seu produto ele não é mais relevante para a cesta daquele paciente, daquele perfil. Agora, com a nova onda das canetas, por exemplo, o meu produto ele é extremamente relevante. Hoje a cesta de GLP-1 é mais comum do iFood, por exemplo, é GLP-1, o meu produto e uma pizza. Hoje é a cesta mais comum. Nossa, É muito louco, né? curioso, E é uma curioso. pesquisa que rolou e são dados reais do próprio iFood. Então você Boa. vê, Caramba. você consegue ver algumas relações de consumo que você fala, GLP-1, uma cara. da centona e uma pizza. Ele fala, não, eu pra quero a rebater. pizza, Pra eu acalmar a quero me ansiedade. manter no tratamento, É mas eu isso. sei que eu vou passar mal, então eu vou precisar desse remédio. Boa. Então você começa a criar relações de novo, de vínculos muito emocionais. Caramba. É assim, é muito louco, cara. Legal. Então, assim, como é que eu percebo que eu tô perdendo? Cara, talvez eu esteja perdendo para aquela pessoa que precisa de acesso. Sim. E hoje os laboratórios estão aí para isso, genérico, outras marcas similares. Mas quando ele precisa de um vínculo emocional, a minha marca ainda continua muito bem estabelecida. Mas, de novo, respondendo as perguntas certas. Você não pode deixar de perguntar se as pessoas passam mal usando um medicamento, se o meu medicamento é usado como efeito adverso ou como preparatório. De novo, a gente não pode parar de fazer pergunta, entendeu? Boa. Marketing é isso, é estar constantemente É, vendo o status da relação do seu cliente com o seu produto, né? é. E, Bruno, um ponto que também a gente gosta muito de abordar aqui no podcast é um lado sobre carreira. Acho que muito do nosso público que assiste aqui são pessoas de diferentes estágios da carreira na indústria, mas muitas pessoas que estão entrando, começando a se desenvolver. E acho que vendo muito do que você já falou, você já trouxe algumas competências que são muito importantes para esse gerente de produto daqui para frente, né, de que tá se desenvolvendo. Então acho que você falou um pouco dessa questão de ser adaptável, né, de conseguir, não sofrer tanto com mudanças de rota que vão acontecer. A questão da IA, que também é essa questão da visão de ter como analista, né, Uhum. um colaborador na sua operação, acho que é muito legal. Mas quais outras que você também acha interessante como competência para esse GP do futuro aí que precisa estar em linha desse novo mundo da indústria? Bom, primeiro, acho que para mim a principal é realmente o senso crítico de análise, porque hoje dados, informação, dashboards, Power BI e tudo mais, tá todo mundo com informação, tem muita informação, só que você tem que saber analisar, você tem que também, eu falo que é uma análise voltada para hipóteses, assim, as pessoas que simplesmente lê um dado, falar, olha, aquele produto caiu 15% no mercado, não é bem uma análise, você está traduzindo um dado, mas você criar hipóteses através daqueles 15% que caiu do mercado, eu acho que essa é uma qualidade que o GP precisa ter hoje fundamental, porque dado e informação todo mundo tem. Perfeito. Mas tem uma outra, para mim, a principal habilidade que o GP precisa ter hoje é o senso de influência sem autoridade. Isso é muito importante, porque quando você consegue influenciar a sua força de vendas, influenciar o seu time financeiro, supply chain, influenciar todas as suas áreas de suporte. Sem ser uma determinação top-down, né? Exato, Boa. cara. Eu acho que essa é uma habilidade do futuro. Até porque eu sinto que os novos profissionais, eles estão realmente com muita informação. Eles têm acesso a tecnologias, são muito mais espertos do que eu, com tecnologias novas, por exemplo. Mas a parte de influência é muito importante. Comunicação, oralidade, mudar o tom conforme a Essa praça. diplomacia, né? Diplomacia. Então, são hoje, para mim, é o principal atributo de um gerente de produto hoje é conseguir se comunicar em todas as camadas, sabe? Desde o representante até o presidente. Você tem que conversar com todas as áreas. Eu acho que essa é uma habilidade, assim, inegociável. E IA, para mim, se não a primeira, a terceira, mas ainda assim é muito E foi que importante. tem coisas que você falou, eu acho que tudo extremamente importante, mas coisas que são um pouco, vou dizer, mais fáceis de se aprender, outras são mais difíceis. Porque IA você pode sentar, mexer, errar, testar, você pode fazer um curso, Perfeito, mas Doc. comunicar é um pouco mais difícil, Muito. são skills mais Muito. Eu fico complexas. brincando que eu tenho muitos amigos da indústria, né? E a gente está sempre conversando, enfim. E a gente fala assim, qual que é o papel hoje de uma convenção de vendas, por exemplo? Será que é fundamental? Porque veio a pandemia. Poxa, mas eu fiquei sem convenção na pandemia, não fez tanta diferença.
Eu falo, cara, é um divisor de águas absurdo, assim. É o clima da Nossa, é um equipe, né? divisor de águas. Cultura, né? É quando você consegue implementar um nível de confiança para uma força de vendas, acreditar até em você. Sim, é muito importante. Se você não passa uma mensagem de confiança, você provavelmente vai ter um ano mais difícil. Sim. Então, assim, e de novo, a gente vai voltar para comunicação de novo. E talvez no primeiro ano não caia tanto, mas no segundo, no terceiro, você vai só... Exatamente, Doc, exatamente. Então, assim, e essa relação, ela se estende em todas as faces, assim. Às vezes é uma reunião que você fez, você se portou bem, super importante, na fase de lançamento, que é um evento para mim. Você fala, cara, eu consegui me comunicar bem, eu passei um nível de confiança positivo, influenciei positivamente as pessoas, eles acreditam em você. Esse é o nível, assim, de maturidade de uma gestão de produto que eu acho que é inegociável hoje. Você não ter um gerente de produto que é de confiança da força de vendas ou dos stakeholders é um problema a ser tratado, de verdade. E eu vejo que não é unânime, tá? Assim, a indústria tem os seus, né, as suas dificuldades, às vezes tem algumas áreas que são mais complicadas do que as outras, processos, burocracia, mas, de novo, a gente tem que ser resiliente, Sim. a gente tem que se preparar, tem que estar sempre... Eu falo que você tem que saber um pouquinho de tudo, né? Sim. E você nunca pode ser o último a saber também. Isso é um problema muito sério. É. Né? Sabe aquela reunião? Viemos discutir um número X de um produto A. E você fala, ixi, esse eu não tô sabendo. Você não pode ser o último. Não dá, né? Você tá Você sempre é o dono do atualizado. produto. É o dono do É. produto. É Você isso é o aí. dono do produto. Bom, mano, infelizmente nosso tempo tá acabando, mas de verdade, adorei a Nossa, conversa, super. vários insights extremamente importantes. E queria saber, de verdade, já trouxe muito ensinamento, mas tem alguma mensagem que você queira passar para o colega, tanto da área médica quanto da área de produto aí, que você acha que seja relevante? Eu acredito muito nessa questão de comunicar para valer, assim, sabe? Com propósito. Então, nunca deixe o propósito de lado. Fazer o bem, atuar com ética, atuar com coragem. Coragem para mudar. Se você vê uma rota estranha, essa rua tá escura, sabe? Tenha convicção, mas sempre atue com ética, com amor, sabe? Com premissa. Eu, por exemplo, sou um profissional não criado da indústria. Eu venho da indústria de games. Eu sou formado em design de games. Que legal. Então, quando eu vim parar na indústria por propósito, não foi por profissão. Então, eu acho que isso muda o jogo, assim, sabe? Quando Sim. você realmente deposita vontade, confiança Você e... acredita no que você está fazendo, É né? isso. Eu acho que acreditar, assim. Você vê que pode influenciar positivamente a vida de muita gente. Isso é muito legal. Legal, Show. boa. Maravilha. É Pessoal, isso. de verdade, queria agradecer por vocês terem chegado até aqui. Espero que tenham gostado do papo tanto quanto a gente Foi gostou. muito bom. Se gostaram, por favor, deixe seu gostei aí, compartilhe com os amigos. Como a Maria comentou lá, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para você receber os próximos episódios. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Bruno. Obrigada, Obrigado Bruno. pela Foi um Obrigada, prazer. gente. Valeu.